Eu estou aqui na Toscana e eu convido vocês para embarcarem comigo nessa pequena série cheia de histórias e delícias italianas. A nossa viagem começa em Lucca, que fica ao norte dessa região, a mais ou menos 18 quilômetros de Pisa. Eu vou dar uma voltinha por lá e também aproveitar para comprar os ingredientes da receita de hoje, que será um pão de batata com linguiça que fica uma delícia. Lucca tem um dos centros históricos mais bem conservados de toda a Itália. Com um patrimônio arquitetônico e cultural riquíssimo, essa cidade é uma das mais importantes da Toscana. Logo aqui na entrada de Lucca, a gente já consegue ver as muralhas que envolvem o centro histórico. Esses muros têm 4 quilômetros de extensão e foram construídos nos anos 1500 para proteger o centro da cidade. Lá pelo ano 180 a.C., Lucca era uma colônia romana. E exatamente aqui onde eu estou, ficavam as arenas da cidade. Hoje não existe mais nada do anfiteatro e os moradores acabaram aproveitando as pedras para outras construções. Mas ainda existe um vestígio por onde passavam os gladiadores e os animais, que é aquele arco ali. Lucca é conhecida como a cidade das 100 igrejas. Isso porque existem tantas igrejas que até fica difícil de contar. Uma das mais bonitas é a Chiesa di San Michele in Foro, que foi construída sobre as ruínas de um antigo foro romano. A fachada data do século XIII e é uma verdadeira obra de arte. Essa igreja aqui atrás, ela é toda dedicada a São Miguel Arcanjo. Olha só que linda a estátua dele lá em cima, bem no meio da fachada. Para fazer a receita de hoje, me indicaram um açougue bem bacaninha que faz a tradicional linguiça da Toscana. Agora que eu já tenho todos os ingredientes para a receita de hoje, eu vou preparar aqui o nosso pane di patata alla garfagnana, que nada mais é do que um pão de batata, que a gente vai dar aqui uma misturadinha com a linguiça, e esse pão é da região de Garfagnana, que fica na província de Lucca, aqui no norte da Itália. Lucca é a cidade de Filippo Berio. Foi aqui que a história de Filippo Berio, como mestre do azeite, começou. Então eu vou começar preparando a minha esponjinha de fermento. Eu tenho aqui 50 gramas de farinha de trigo. O ideal para preparar pão é usar tipo 00. Eu sei que no Brasil não é muito fácil de achar, se você tiver acesso a esse tipo de farinha, dê preferência para ela. Vou usar também 20 gramas de fermento biológico seco e 250 ml de água. O ideal é que ela esteja morninha ou em temperatura ambiente se estiver fazendo muito calor. Aí é só misturar tudo muito bem e deixar essa misturinha de fermento aqui descansando por uns 25 ou 30 minutos. Enquanto isso, eu vou preparar a batata. Eu tenho aqui 200 gramas de batata que já está cozida e fria. E aí é só amassar para fazer um purezinho. A batata nessa receita ela é muito legal porque ela vai garantir que o pão fique um pouco mais macio, mais molinho e que ele dure mais tempo sem endurecer. Essa foi uma estratégia muito usada nas épocas de guerra aqui na Itália para poder conservar o pão macio durante mais tempo. Agora a gente vai precisar de uma tigela bem grande para colocar o resto da farinha, que são 450 gramas. Eu vou acrescentar a batata que já está amassadinha, uma pitada generosa de sal. O sal é legal a gente colocar nas bordinhas assim para ele não entrar em contato direto com o fermento, tá? E 2 colheres de sopa de azeite de oliva. Para essa receita eu vou usar aqui um azeite frutado, porque como o pão vai linguiça, que tem um gosto bem forte, vale a pena investir num azeite com um pouquinho mais de personalidade. Aí agora eu vou abrir aqui um buraquinho no meio, vou colocar então a esponjinha que já cresceu. Olha só como tá cheio de borbulhas, a gente sabe que o fermento já tá em plena ação aqui. Agora é só misturar tudo muito bem com as mãozinhas. Depois que a gente já incorporou todos os ingredientes,
Olha só, ainda tem farinha aqui. Aí eu vou acrescentar um pouquinho mais de água. A gente vai fazendo assim, vai sentindo. As quantidades variam de acordo com o tipo de farinha, de acordo com o lugar onde você tá, a umidade do dia. Tudo isso pode influenciar na umidade do pão, precisar de mais ou de menos água, de mais ou de menos farinha. Agora que eu consegui formar uma bola, a próxima etapa é sovar essa massa aqui, né? E ó, agora haja muque. Se você tiver uma batedeira planetária em casa, tudo bem, pode usar a batedeira com gancho, mas eu gosto das coisas tradicionais. Agora é só levar a massa a crescer por 1 hora. Eu vou só untar aqui a minha tigela com um pouquinho de azeite para ela não grudar. Espalho bem. Agora é só cobrir com um paninho e deixar crescendo num lugar quentinho da casa. A próxima etapa é o preparo da linguiça. A gente ouve falar muito no Brasil linguiça toscana, mas na verdade essa apelação nem existe aqui na Itália. Existem vários tipos de linguiça no país inteiro e é engraçado porque em italiano o nome linguiça é salsiccia, que vem do latim sal, que é sal, e insiccia, que é carne picada bem picadinha. E a origem do alimento vem porque na época em que não existia geladeira, né, as famílias precisavam conservar o porco que elas matavam inteiro no sal, e aí criou-se a linguiça. E aí eu vou tirar essa pelinha que envolve a carne e deixar ela bem soltinha. Para essa receita eu vou usar 2 linguiças. Olha só, depois de 1 hora, tadã! Como ficou linda a massa do pão, ela cresceu bastante. Aí agora a gente vai tirar o gás de dentro, ó lá. E vou acrescentar então a linguiça já nesse movimento, tá? E aí, como eu dei essa mexida agora no pão, é bom deixar ele descansando mais uns 20, 30 minutos de novo. Eu vou usar aqui essa forma para levar ele para assar, que é forma de pão de forma retangular, mas você pode colocar na forma que você quiser. Eu aconselho colocar numa forma que ele vai meio que pegar a forma, porque a massa é bem molinha. Se a gente colocar numa forma que não tenha paredes, ele vai dar uma esparramada. Eu também coloquei aqui uma folha de papel manteiga, que é para evitar que ele cole. E aí eu vou colocar um pouquinho de fubá no fundo da forma, que é para deixar o pão com uma crostinha embaixo. Depois de passar dessa meia horinha, aí o pão já tá pronto para ir pro forno. É só colocar então no forno pré-aquecido, uns 200 graus, por meia hora, 40 minutos, aí depende de cada forno. E agora chegou o momento mais esperado dessa receita. Vamos ver como que ficou esse pãozinho por dentro. Gente, fica uma delícia esse pãozinho. Ele fica bem fofinho por causa da batata e também do azeite. Super saboroso. O gosto da batata não é muito forte, porque vocês viram, a gente não coloca muito na receita. É mais para deixar ele bem molinho e que ele conserve essa textura durante mais tempo. Espero que vocês tenham gostado dessa receita e que vocês façam em casa. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau!